Olá, meu nome é Audrey, advogada. Sejam bem-vindos ao nosso canal Previdência Facilitada. Hoje nós vamos conversar sobre coisa julgada. Há pedidos de vocês nos comentários aí do vídeo sobre o auxílio acidente, sobre a medida provisória 1113, lembram? Muita gente questionou sobre como vai ficar a questão da coisa julgada, ou seja, quem já ganhou ou ganha o auxílio acidente via ação judicial. Então, nós vamos hoje conversar sobre isso. Vou trazer algumas decisões judiciais que podem ser utilizadas aí para auxiliar a compreensão e, inclusive, a argumentação em futuras ações judiciais sobre essa questão. Então, te convido para ficar até o final. Se você gostar, não esqueça de deixar seu like, compartilhar, porque é um assunto extremamente importante e que muita gente tem dúvidas sobre isso. Então, vamos lá. Inicialmente, é bom nós conversarmos, ou melhor, esclarecermos, que a medida provisória 1113 de 2022, certo? Ainda não virou lei, porém já foi aprovada na Câmara, já foi aprovada no Senado e já foi remetido o texto, agora recentemente, dia 15 de agosto, foi remetido para a presidência para sanção. Ou seja, a presidência agora tem o prazo até dia 2 de setembro de 2022 para sancionar e então sim a medida provisória poderá vir a se tornar lei, certo? Então aí nós temos questões de dias até isso virar lei. Ok, mas não precisamos ficar desesperados por hora, certo? Quem está recebendo auxílio doença não significa que vai perder, não significa que vai ser cassado. Vamos com calma, vou tentar esclarecer aí essa situação para vocês. Então, o que essa lei, embora nossa opinião de grande parte, digamos assim, dos juristas sejam contrários por várias questões de inconstitucionalidade no que concerne especificamente a convocação dos beneficiários de auxílio acidente à realização de novas perícias, tá? Então, embora porém, é bom esclarecer que não é só a coisa julgada que vai poder ser argumentado, que vai influenciar. Hoje nós vamos trabalhar com essa perspectiva da coisa julgada. Porém, existem várias outras garantias constitucionais que podem ser trabalhados quando isso vier a ser um problema, tá? Se isso vier a ser um problema, porque a gente não sabe, né? Como vai ser o posicionamento, como vai ser a aplicação dessa lei pela administração pública. Porque quando nós temos uma lei, existem várias formas de aplicá-la, né? Então, nós vamos verificar com o andar da carruagem, como se diz, como realmente a administração pública vai aplicar ela. Então, nós não podemos dizer que todos vão ser chamados. Quem tem trânsito em julgado vai ser chamado, quem não tem. Então, a gente não sabe porque isso vai depender de como eles vão regulamentar, como eles vão aplicar essa lei, certo? Então, outras garantias que depois podem ser argumentadas, pode ser inclusive direito adquirido, pode ser inclusive ato jurídico perfeito. Então, hoje nós vamos estar falando da coisa julgada, certo? Então, como nós falamos, caso isso venha a acontecer para quem ganhou o auxílio acidente via ação judicial, que já está com trânsito em julgado, já está, digamos assim, já não existe mais possibilidade de recursos nessa ação, nesta parte, né, que a gente chama assim de discussão de mérito. Então, na parte da ação de conhecimento, quando não cabe mais recurso, né, que existe uma decisão e ninguém mais recorreu, passou os prazos, então nós vamos ter o que a gente está falando de coisa julgada. Então, a gente chega aqui no primeiro ponto, que é exatamente o que é a coisa julgada, né? Então, como nós falamos, é sim uma garantia constitucional, tá? Prevista no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 36, tá? Junto com outras garantias, como nós falamos. Então, diz o quê? A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, certo? Então, aqui nós temos a garantia constitucional. E o que é coisa julgada? No sentido da lei, a lei diz o quê? O Código de Processo Civil, tá? No artigo 502, define a coisa julgada, para vocês poderem compreender. Então, diz assim, denomina-se coisa julgada material, tá? Vejam, é material porque diz respeito à matéria, objeto, ao mérito do processo, tá? Então, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
certo? Aí, no artigo seguinte diz, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal, expressamente decidida, tá? Então, vejam bem, aqui nós estamos falando de coisa julgada material, tá? Que significa o quê? O que está sendo discutido realmente? Qual é o mérito? É você ter direito ao auxílio acidente, né? Nessa situação do auxílio acidente, tá? E em outras situações, outras coisas. Mas nessa situação, isso aí, tá? Então, ok, não pode mais recorrer, tem força de lei, né? É imutável e indiscutível a decisão de mérito. Ok, mas o que mais, né? A gente tem algumas situações que não fazem coisa julgada. É bom dizer também, tá? Porque temos questões que fazem coisa julgada, né, e outras que não fazem, porque nem tudo é coisa julgada material. Então, por exemplo, nós temos o artigo 504 do Código de Processo Civil que diz o seguinte: não fazem coisa julgada. Inciso 1. Os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. A verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. Então, tem algumas coisas que não vão fazer coisa julgada material. Claro que para entender isso seria um pouco mais complexo, eu vou dar uma passadinha só para a compreensão de que nem tudo é coisa julgada, tá? E o artigo 505 diz: nenhum juiz decidirá novamente questões já decididas relativas à mesma ação, à mesma lide, tá? Salvo, ou seja, exceto, tá? Quando se tratar, vejam bem, isso aqui é muito importante nesse ponto aí, tá? Inciso 1. Se tratando de relação jurídica de trato continuado, tá? O que é isso? A gente pode entender que é, sim, uma questão de alguém que está recebendo um benefício, porque essa relação é de trato continuado, certo? Então, diz assim, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Na minha opinião, isso aqui resume e resolve praticamente toda essa questão, tá? E eu já vou explicar por quê. E no inciso 2 diz, nos demais casos prescritos em lei. Mas vejam bem, por que eu digo isso que pode ser resolvido por aí? Porque se a gente tem coisa julgada numa questão de auxílio acidente, que a pessoa está recebendo aí o benefício ao longo do tempo, então é sim uma relação de trato continuado, concordam? Isso continua no tempo, certo? Mas aqui não está dizendo que toda a relação de trato continuado não faz coisa julgada, só está dizendo que se nessas relações acontecerem modificações no estado de fato ou de direito, tá? Então, ok, pode acontecer? Sim, pode acontecer. Só que nós temos, no caso do auxílio acidente, uma questão a ser, nesse ponto, levada em consideração, que é que a gente está tratando de sequelas consolidadas, tá? Então, se as sequelas são consolidadas, elas são consolidadas porque elas não vão sofrerem alteração, porque elas já estão consolidadas. Então, do ponto de vista do auxílio acidente, da forma como esse benefício é previsto na lei, tá, de benefícios, a gente já tem uma relação que depende de uma sequela consolidada. Então, aqui é um ponto, tá, favorável aqui aos segurados, que é muito difícil que mesmo com o avanço da medicina, não impossível, óbvio, porque isso a gente está em constante evolução, mas é muito difícil que uma sequela consolidada venha a sofrer uma modificação, né, no estado de fato dela, né, que causa também ali uma consequência de direito. Então, que seria eventualmente uma melhora ou uma superação dessa sequela. Então, vejam que isso é muito raro. Mas vamos imaginar uma hipótese que isso aconteceu. Vejam só como vai ser discutido, como tem coisas a ser discutidas num processo desses. Então, vamos imaginar que restou provado por alguma hipótese de muito avanço da medicina que uma sequela consolidada tenha sido completamente recuperada, né? Completamente desfeita. Chega a ser estranho falar isso, né? Completamente. Enfim.
Então, nessa situação, o que teria que o INSS fazer para, cumprindo essa nova lei aí que vem, né, certamente vem aí oriunda dessa medida provisória, o que o INSS poderia fazer? Poderia chamar quem tem esse segurado que teve essa sequela, né? Poderia, só que isso ele tem que fazer via ação judicial, porque isso foi decidido em uma ação judicial. Então, não pode um ato administrativo se sobrepor a uma decisão judicial transitada em julgado, certo? Então, aqui também nós temos uma questão de hierarquia. Nós temos também o que diz aqui, caso em que a parte, no caso que se sentir necessitada ou prejudicada em face dessa, digamos, melhora, o segurado teve uma melhora, o INSS acha que deve chamar, né, deve verificar, e verificando, ele não deveria, então, cessar o benefício, e deveria sim, caso aconteça essa hipótese raríssima de uma completa reversão de uma sequela consolidada, eles deveriam ingressar com uma ação judicial para pedir a revisão daquele benefício via judicial, porque ele foi deferido via judicial, com trânsito em julgado, né? Então, assim, tem várias coisas a serem argumentadas, tá? Então, vejam como a situação é ampla, né? Então, a gente não tem como dizer o que vai ser. Como eu disse, pode ser que o INSS, quando isso se tornar lei, eles interpretem da forma mais correta, digamos assim, que eles podem chamar, eles podem até chamar, mas eles não podem cessar, tá? Eles não podem cessar o benefício se eventualmente, se ele for oriundo de uma ação judicial com trânsito em julgado, eles não podem cessar administrativamente. Se forem realmente obedecer à lei, eles precisam adotar a partir daí o procedimento legal correto, para ir mediante também dar o direito ao contraditório, à ampla defesa ao segurado, para que possa dizer e provar se realmente houve essa hipótese raríssima de reversão de uma sequela consolidada para aí, né? E ainda assim a gente discutir se existe a possibilidade, né, do ponto de vista constitucional, de se realmente cessar um auxílio acidente, certo? Aí, o que nós temos hoje? Claro que isso é novo, é desse ano, ok, a medida provisória saiu em abril, mas vejam bem, ainda não temos nenhum precedente específico sobre o caso, mas tem algo parecido, que vocês já devem ter ouvido falar, que talvez a decisão desse tema possa ser, de alguma forma, utilizada como argumento para as defesas que virão desta nova lei, que vai ser a conversão da medida provisória 1113. Então, é muito provável que o que for decidido no tema 1157 do Superior Tribunal de Justiça vá ser utilizado, a argumentação, a fundamentação vai ser utilizada nas decisões de auxílio acidente, aí oriundas dessa nova lei. Por ora, esse tema 1157, vocês vão ver um postzinho aqui do lado, um dos lados aí. Esse julgamento vai fazer o quê? Definir a possibilidade ou não de cancelamento na via administrativa após regular a realização de perícia médica dos benefícios previdenciários por incapacidade. Detalhe, então não é exatamente o auxílio acidente. O auxílio acidente não é um benefício por incapacidade propriamente, né? A gente tá falando de uma sequela consolidada e não de uma incapacidade por trabalho. Mas, enfim, esse tema está tratando, sim, de benefícios previdenciários por incapacidade concedidos judicialmente e após o trânsito em julgado, independente de propositura de ação revisional. Então, vejam que é muito parecido. Embora se trate de benefícios por incapacidade, esse tema vai decidir no Superior Tribunal de Justiça, e é claro que depois pode ser submetido ao Supremo Tribunal Federal. A gente não sabe se vai chegar lá, mas, enfim, eles vão decidir exatamente isso. Se o INSS pode... via administrativa, via uma simples perícia, desconstituir, cessar um benefício concedido judicialmente, tá? Com trânsito em julgado, com coisa julgada, tudo certinho, tá? Via judicial. Será que o INSS pode, sem fazer aquela ação que nós comentamos, que no nosso entendimento como advogados, isso seria necessário se fosse analisar o que o Código de Processo Civil nos traz. Porém, tudo
na hora de se aplicar uma lei, existem muitas formas de se aplicar ela. Por isso que, quando existe um abuso ou algo que alguém não concorda, existe aí o judiciário que vai discutir sobre a melhor forma de aplicar essa lei, a forma mais correta. Então, é por isso que nós temos tantas ações judiciais, e é extremamente necessário. Nós estamos num Estado democrático de direito, e que bom que nós temos acesso ao Poder Judiciário para discutirmos isso, né? Porque senão, como é que seria? Cada um iria aplicar como bem entende, né? E aí causar prejuízo ao próximo. Então, não é bem assim. A gente tem que também, na hora de aplicar uma lei, ela não tem como trazer todas as hipóteses, tudo é muito amplo, né? Nós somos seres complexos, né? Não tem como uma lei prever todas as situações, né? Toda a forma de aplicação. Então, isso acontece e é natural que aconteça isso, né? Então, eles vão decidir se o INSS pode fazer isso, cancelar o benefício, fazendo uma perícia administrativa, mesmo que o benefício seja oriundo de uma ação judicial transitada em julgado, sem eles terem que fazer uma ação própria para isso. Então, claro que a gente espera que esse tema, né, seja realmente decidido no sentido de que o INSS não pode, sem fazer uma ação apropriada, reverter um benefício via judicial com trânsito em julgado por simples perícia médica, tá? Situação que a gente sabe que de fato vem acontecendo. Porém, isto é uma forma de se dizer qual vai ser a aplicação que nós vamos ter, né? Enfim, vamos aguardar e torcer para que isso seja favorável, porque com certeza a decisão desse tema vai impactar nas decisões que nós teremos aí sobre o auxílio acidente. Por isso que é difícil nós tratarmos, não tem como tratar de uma forma simples, né? Falar de coisa julgada é tudo muito complexo, e isso que eu resumi. Mas é difícil que a gente possa esgotar um assunto, né? Como eu comentei ali, costumo sempre responder os comentários de vocês, então fiquem à vontade para comentar, que eu acho que isso vai trazendo esclarecimento, enfim, contribuições, né? O debate é sempre produtivo, tá? Porque nós somos seres que temos e devemos saber conversar, né? Então, às vezes, o que não se concorda causa algo que é benefício. Por quê? Porque a gente amplia o pensamento, né? Ninguém está sempre certo e nem sempre errado. Então, a gente cresce com as divergências quando a gente não leva para o lado pessoal, quando a gente não leva para a violência, certo? Então, é extremamente importante que a gente aprenda, e essas relações também são importantes. Então, fiquem à vontade para comentar, como eu também sempre costumo responder para vocês, com muito carinho, certo? Eu achei, além disso, uma decisão do nosso tribunal aqui da 4ª Região, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que não é propriamente claro sobre essa questão, porque é uma decisão de 15 de dezembro de 2021, então nós nem tínhamos ainda essa medida provisória, 1113, mas é bem parecido. E vejam como o tribunal aqui se manifestou, tá? Era sim um benefício por incapacidade, para vocês compreenderem, era sim um auxílio acidente que estava sendo tratado nessa ação e estava justamente sendo discutida a coisa julgada, né? A questão de uma interrupção injustificada no benefício de auxílio acidente, que tinha sido tratado via judicial, que tinha sido deferido via judicial. Então, na própria ementa, nós encontramos o seguinte: tratando-se de benefício de auxílio acidente, a sequela é permanente. Vejam o que nós comentamos. Advinda de lesão consolidada, que repercute no exercício laboral do autor, não cabendo interrupção do seu pagamento, mormente sem qualquer comprovação de alteração da condição permanente ensejadora do benefício. Então, exatamente, é uma condição permanente. Para te fazer prova de que essa condição, essa sequela consolidada, permanente, tenha sofrido alteração, não vai ser tão simples. Não vai ser só um perito olhar e dizer que ele melhorou. Quer dizer, qual é a prova de que realmente aquela sequela consolidada, né? E aí, diz assim, aqui, importante também sublinhado aqui esse pontinho, ó. Cessado o benefício de auxílio acidente, concedido em ação com trânsito em julgado, sem qualquer justificativa, incorreu o INSS em violação à coisa julgada. Aí foi determinado o restabelecimento do benefício. Então, essa decisão, embora não se trate, novamente, da medida provisória 1113, pode ser usada sim como precedente. Tá? Fica aqui a citação da ementa para quem quiser usar aí nas suas defesas, né? Outros colegas também.
para que possam fundamentar aí como um precedente, porque vai ser com certeza matéria nova e no início a gente não tem precedentes, né? Eles vão se formando com o passar aí das discussões judiciais, né? E aí nós esperamos e torcemos para que inicialmente aquele tema 1157 do STJ seja julgado de forma, como nós mencionamos aí, a não poder o INSS, né, revisar uma decisão aí com coisa julgada, nos benefícios, pelo menos por incapacidade, sem a devida ação revisional ou ação rescisória. Então, vamos ficar aqui na torcida, porque com certeza aí até dia 2 de setembro nós teremos aí a lei, que ainda não sabemos o número, que será a conversão da medida provisória. A partir disso, muita discussão virá, certo? Então, um grande abraço, espero que tenham gostado, fiquem com Deus e não esqueçam do like. Até a próxima!